Olá, que é o Gabriel. Eu vou apresentar o meu algoritmo escolhido, que foi o algoritmo para encontrar conjunto independente máximo de um grafo, né? Eu utilizei uma técnica de branch and bound, que consiste basicamente em fazer estimativas e podas baseadas nessas estimativas, né? Se a estimativa de uma solução for pior do que a solução que eu já tenho, então eu posso descartar essa solução, né? Então isso, de certa forma, ajuda a dar uma reduzida na complexidade do algoritmo. Eu usei a função de leitura e de escrita já disponibilizados no Moodle, né? Então a minha função leitura grafo, como podem ver aí, é a mesma função. O objetivo é basicamente ler M arestas da entrada padrão e adicionar a lista de adjacência do grafo basicamente. Os parâmetros são o grafo, né? A referência para o grafo representado na lista, e M, que é o número de arestas a serem lidas. Então, o funcionamento, enquanto houver arestas para ler, a gente lê dois inteiros, A e B, e adiciona B na lista de adjacência de A e vice-versa, se for um grafo não direcionado. A gente tem a nossa função escrita, grafo, né? Que também é uma das que eu peguei do código do Moodle. O objetivo é imprimir a representação do grafo na forma de lista de adjacência. E a gente só passa a nossa referência do grafo, né? Ele percorre todos os vértices do grafo e para cada vértice imprime o índice seguido dos vértices adjacentes, né? E aí facilita a visualização da estrutura do grafo. Aqui a gente tem a função pode adicionar, onde ela vai basicamente determinar se o vértice V pode ser adicionado ao conjunto independente atual. Ele vai fazer uma verificação se os vizinhos dele já estão, né? Se os vizinhos já estão, e retornar se pode ou não ser adicionado. Então os parâmetros são V, que é o índice do vértice, o atual, que é o vetor booleano que indica quais vértices já estão no conjunto atual, e a lista de adjacência do grafo. O funcionamento é basicamente iterar sobre todos os vizinhos do vértice V e verificar se algum vizinho já pertence ao conjunto independente. Se algum vizinho já estiver incluído, retorna false. Caso contrário, retorna true, permitindo a adição de V. A função estimativa superior, ela basicamente tem o objetivo de estimar um limite superior otimista para o número de vértices que ainda podem ser adicionados ao conjunto independente. Parâmetros usados nessa função são o índice, que é a posição atual da iteração do algoritmo, o vetor booleano de usados, que indica quais vértices já foram usados e não podem ser utilizados, e n é o total de vértices no grafo, né? O funcionamento consiste basicamente em percorrer os vértices do índice até n-1, conta quantos desses vértices ainda não foram marcados como usados e retorna esse número como estimativa do máximo de vértices que ainda podem ser inseridos na solução atual. É usada como critério de poda no algoritmo branch and bound. Então a nossa função branch and bound, eu dividi ela em algumas partes, por ser um código um pouquinho grande, uma função um pouquinho grande. Mas no final eu vou dar uma passada lá no código para mostrar tudo melhor, para ficar mais claro, né? Então aqui a gente tem o nosso cabeçalho, as etapas iniciais. O objetivo dessa função é explorar recursivamente todos os subconjuntos independentes possíveis, aplicando poda com estimativas para otimizar o processo. Então os parâmetros são o índice, que é o vértice atual a ser considerado, o vetor booleano atual, com a solução parcial em construção, né? O tamanho atual, que é o tamanho da solução parcial, usados, que são os vértices já incluídos ou bloqueados, G, que é o grafo, na sua forma de lista de adjacência, o melhor tamanho, que é o melhor tamanho encontrado até o momento, e a melhor solução. Então, o funcionamento dessa primeira parte é basicamente ele calcula o número máximo de vértices que podem ainda ser incluídos, ele usa a estimativa superior para isso, né? Se essa estimativa não supera a melhor solução já obtida, a recursão é interrompida, ocorre uma poda, né? Caso contrário, se a solução atual for melhor que a anterior, ele atualiza o melhor tamanho e a melhor solução. Aqui nós temos a segunda parte da nossa função branch and bound, que é a decisão de inclusão e a recursão, né, que a gente utiliza. Então nós temos o funcionamento da nossa segunda parte, da nossa função branch and bound. Ela itera sobre os vértices a partir do índice atual. Se o vértice não foi usado e pode ser adicionado, ele marca o vértice como incluído na solução atual, marca todos os vizinhos como usados
não podem ser escolhidos para aquela solução, né? Chama a função recursivamente e após a chamada desfaz as marcações, o que a gente chama de backtracking, né? E a gente tem a nossa terceira parte, que é um caso alternativo que é basicamente não escolher aquele vértice, né? Então a gente tem agora a nossa função main, que é basicamente nomeando as nossas variáveis, definindo elas e chamando as funções, né? A gente tem aqui o nosso branching mount também e a nossa impressão no final. O objetivo da função main é controlar o fluxo do programa e executar o algoritmo de branching mount. Então ele lê os vértices n e as arestas n, cria a estrutura do grafo e preenche com a nossa função leitura grafo, a mesma coisa com a escrita grafo, ele vai exibir o grafo com essa função, e inicializa as estruturas auxiliares para o algoritmo, atual, usados e melhor solução, quer dizer. E aí ele chama depois o nosso algoritmo branching mount e exibe o resultado final. A gente também tem esse sync with stdio, false e sim tie no pointer. Isso aqui é basicamente otimizações na entrada do nosso programa para ter uma melhor eficiência, porque em grafos maiores a gente começa a ter um pouco de perda nessa parte. Então a gente lê o número de vértices e arestas, como eu falei, cria uma lista de adjacência, lista grafo n, preenche a lista com as arestas, exibe a lista de adjacência, inicializa os vetores de controle, computador da melhor solução e executa o algoritmo de branching mount. No final de tudo, ele vai exibir os vértices da melhor solução, o tamanho e a estatística do grafo. Então foi isso. Eu vou agora dar uma passadinha aqui pelo código. A gente tem as nossas leitura e escrita, que são iguais às do Moodle, então não vou falar muito. Eu vou passar nessas duas conforme a gente vai tendo a necessidade aqui no nosso código, e eu vou falar principalmente na minha solução do branching mount aqui. A gente tem todos esses parâmetros, né? E a gente começa o nosso código aqui pegando o tamanho do grafo e atribuindo a ele, né? Então nossa primeira parte é uma poda, que se a gente não puder superar a melhor solução, a gente já aborta esse código, né? Então, se o tamanho atual mais a estimativa superior for menor ou igual que o melhor tamanho que a gente já tem, a gente retorna. Então a gente guarda isso aqui no nossa variável estimado e depois faz essa verificação. Aí, se esse caso não for verdadeiro, a gente continua, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar a melhor solução. Então, se o tamanho atual for maior que o melhor tamanho, a gente pega o melhor tamanho e coloca no tamanho atual, e melhor solução recebe atual. Isso é para caso ele seja maior que o melhor, né? Então aqui a gente começa com um laço que vai fazer a verificação de se aquele vértice não foi usado e ele pode ser adicionado no nosso grafo, ele vai ser adicionado à nossa solução atual. A gente vai marcar i, que é o nosso vértice, e os seus vizinhos como usados. Então a gente vai aqui no vetor de usados e vai marcar true para cada um deles, né? E vai fazer a nossa chamada recursiva do branching mount, adicionando índice mais 1 para pegar o próximo vértice e o tamanho atual mais 1. Porque a gente vai adicionar mais um vértice ao nosso conjunto independente. Aqui ele vai basicamente desmarcar, ele vai desfazer isso que a gente tinha feito, vai desmarcar i e os vizinhos e vai percorrer isso até que seja menor que n, né? Saindo da nossa condição, é um caso que a gente não escolhe o vértice i. Então, usados, então a gente marca i como usado e também faz o branching mount, né? Só que dessa vez chamando o tamanho atual, não o tamanho atual mais 1. Porque a gente não adicionou esse vértice, né? Então depois a gente também desfaz essa ação, né? Então aqui vocês podem ver que a gente chama a função pode adicionar. Ele vai vir aqui, vai passar o vértice, o conjunto atual e a lista de adjacência. Vai fazer a verificação se ele pode ser adicionado. Então, se algum vizinho dele já estiver presente na nossa solução atual, ele vai retornar falso. Beleza? Caso contrário, retorna verdadeiro. Então, aqui na nossa estimativa superior, ele retorna
basicamente cadê? Um inteiro de livres, que é a quantidade de números livres, beleza? Então foi isso, o meu algoritmo. Ele basicamente tem uma complexidade de 2 elevado a n, no pior caso, né? Porém, com as podas realizadas, ele pode reduzir drasticamente essa complexidade, porque ele não percorre todas as soluções, né? Ele vai podar as que são piores que as já existentes. Mas no pior caso, a gente tem um algoritmo exponencial, 2 elevado a n.